Boa noite, gente. Eu fui pego de surpresa também. Eu não sou o Clark Kent, não, mas eu tenho que tirar o óculos, senão não enxergo nada com ele. Bom, vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Pai. Muito obrigado por cada um que se encontra aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, enche os nossos corações hoje, Pai, e transforme as nossas vidas, Pai. Para o louvor da Tua glória, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, Vitinho pediu para eu trazer a palavra hoje. E eu, quando ele falou comigo, estava pensando sobre uma meditação que eu vinha fazendo há algum tempo já. E eu tenho umas coisas assim, eu não penso no que eu vou estudar. Toda vez que pipoca uma coisa, de alguém falar algo, ou surgir alguma coisa, eu vou estudar aquilo, né? E teve um dia que, há um tempo já, que me veio uma pergunta muito clara sobre assim, por que foi Josué e não foi Caleb que liderou o povo depois de Moisés? Qual a diferença que tinha nisso? Obrigado, Rodrigo. Qual a diferença que tinha nisso? Isso ficou me incomodando, me incomodou bastante, eu comecei, né, a buscar isso. E eu sempre tenho assim no meu tempo, né, eu sempre li a Bíblia, sei lá quantas vezes eu ter lido a Bíblia, porque além de velho, eu sou velho, cristão velho, né? Mas tem alguns versículos que marcaram a minha vida, como o Salmo 121, é um salmo que eu tenho muito bom, porque era uma época que eu trabalhava com o pai do Davi, né? Quem não sabe, o pai do Davi era um cara top, uma pessoa tremenda, um homem de muito amor no coração, né? E é um cara que marcou muito a minha vida dentro da igreja, da Verbo, e na minha vida pessoal também. E Jorge faleceu num voo da TAM, em 1996. Foi o dia mais triste da minha vida. Só que eu lembro de uma situação que o Jorge ele tinha deixado já de ser meu patrão, já tinha virado meu chefe, que uma empresa tinha pego a nossa empresa, e ele falou para mim o seguinte numa sexta-feira: Fernando, ora, porque segunda-feira, se eu não fechar um contrato, eu te mando embora. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu estava vendo uma pregação na televisão, num sábado, coisa que eu detesto de fazer, ver pregação dia de sábado, não gosto. Mas eu estava vendo esse dia que eu estava precisando, na hora que a gente precisa, tudo acontece. E eu lembro que era sobre o Salmo 121, né? E aquele salmo me marcou muito, porque na segunda-feira eu não só não fui mandado embora, como eu fui promovido. Isso foi muito marcante para mim. E tem um salmo que eu gosto mais do que todos, que é o Salmo 37, versículo 5. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Para quem não sabe, eu tenho 3 meninas, e eu tenho sem poder ter. Eu sou estéril, eu não tenho dúvida de que eu sou estéril. E eu falo isso de boca cheia, porque eu sou um homem estéril que tem 3 filhas. E como eu posso afirmar isso para vocês? Eu, em 2005, desde que a gente casou e tal, a gente decidiu ter filho por volta de 2003. Né? Se eu estiver enganado, Elisério vai me corrigir, mas é por aí. E não dava nada certo, e muita gente já ouviu essa história, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho um problema sério para ir para a igreja atrás de profeta, ir para outra igreja para assistir pregação. Deus me colocou aqui dentro. Eu tenho homens tremendos aqui nessa igreja, né, que a gente pode falar dos nossos presbíteros, Rodrigo, Sérgio Coutinho, Vitinho, Bruno, temos Daniel, Pedro, uma galera que eu, se for falar todo mundo aqui, vou falar de todos vocês. Mas assim, que Deus colocou na nossa vida homens normais, porém eles são filhos de um Deus tremendo. E Deus usa eles de uma forma tremenda, né? E eu sempre coloquei isso, então eu não ia buscar, vou em tal lugar para orarem por mim, não, eu ficava aqui. E em julho de 2005, eu viajei com um patrão meu, um dos donos da empresa, um diretor da empresa, e a gente foi para Belo Horizonte. Belo Horizonte, o aeroporto é em Confins, né? E é longe, e trânsito para voltar para a gente para o aeroporto. E a gente conversando, ele falou assim, nossa, o que está acontecendo contigo aconteceu comigo. Quer um conselho? E a gente já chegando no aeroporto, a gente conversou bastante, chegando no aeroporto, falou assim, quer um conselho? Adota, você não vai ser pai. Aquilo ali caiu como uma bomba na minha cabeça.
Eu fiquei muito mal naquele dia, muito mal. Eu vinha no avião chorando, e eu falei com Deus assim, tá bom, se é para eu não ser pai, muda meu coração, porque eu não sei se eu vou conseguir adotar. E eu falava isso, sinceridade com Deus, eu não sei se eu consigo. Né? E logo em agosto, no dia 15 de agosto, a gente estava lá na Union Church, que a gente antigamente se reunia na Union Church, e estava no dia dos pais. E aí enfileiraram os pais aqui, eu cuidava do som na época, eu ajudava o pessoal do som. Eu sentava mais ou menos, está esse senhor aqui de camisa amarela, senhor mesmo. Você está sentado no meu lugar? Não, está não. É brincadeira. Eu sentava ali, eu sentava aqui na frente, e aí começaram a enfileirar os pais aqui, né? E eu olhava assim, mais novo, minha idade, mais novo, mais velho. Mas tinha mais novo e da minha idade do que mais velho que eu, enfileirado aqui. E aquilo ali me incomodou um pouco. E dali a pouco veio um irmão lá de trás, do nada, Fernando André, eu acho que ele não está aqui hoje, mas é um dos meus profetas prediletos. Ele vem, senta do meu lado, ele nunca tinha feito isso todas as vezes na igreja, botou a mão no meu ombro e falou assim, ó, fica assim não, ano que vem você vai estar aqui com a gente. Olhei para ele e falei assim, não sabe de nada, vai. Mas aquilo ali mexeu um pouco comigo. Sabe quando você sente a presença de Deus numa hora? Eu senti a presença de Deus naquela hora. E eu fiz um exame no dia 20, foi no dia 15 de agosto, eu marquei, eu fui buscar. No dia 14 de agosto de 2005, a gente comemorou o Dia dos Pais. No dia 25 de agosto, eu fiz o meu último exame. Pior de todos. O pior de todos. Eu não tinha condição de ser pai. Acho que foi em agosto, em setembro, a Gisele, a gente saiu, tinha uma reunião da igreja, a gente saiu para jantar, porque eu tinha deixado minha mãe nessa reunião, e a Gisele virou para mim e falou assim, ó, estou grávida. Então, assim, foi um dia tremendo para mim. Para mim foi um dia tremendo. Podem falar o que quiserem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, eu confio no Senhor. É nele que eu confio. E eu tenho muita razão para isso. Muita, muita razão. Então, eu fiquei nessa questão de ler, e a parte que eu menos gostava de ler na Bíblia era a parte de genealogia. Porque, primeiro, era um bom programa para dicção, porque é tanto nome difícil, que você fala GQPP, não, GQ não é. E você não consegue falar o nome da pessoa, você vai ficar até sem graça. Ainda bem que a pessoa já não está mais aqui, porque senão você fala, pô, GQPP, não dava. Era muito ruim para mim. E eu fiquei matutando, né, essa questão de Josué e Caleb, por que Josué, por que não Caleb? E eu comecei a buscar, e eu comecei a ler a Bíblia de trás para frente. Eu comecei a querer entender. E se a gente puder colocar aqui, Números 32, 12, fala assim, né? Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. E eu falei, pô, legal. Então os dois. Pergunto de novo, por que Josué? Em Números 13, no versículo 6 e no versículo 8, fala o seguinte: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Efraim, Oséias. Depois Josué, filho de Num. Era a hora que a árvore genealógica estava sendo repetida de quem estava junto com Moisés nessa época. Então isso aqui já me chamou a atenção. Who is Jefoné? Não sei quem é ele. Quem é Efraim? Efraim eu sabia bem. Jefoné estava meio na dúvida. Mas Efraim eu sabia. E uma coisa interessante, que aí eu fui buscar de que tribo era Moisés. Moisés era da tribo de Levi. E se você for ler todas as promessas que Jacó dá para os seus filhos, para as suas tribos, Levi não tinha uma coisa boa para trazer, não. Não vinha coisa boa de Levi. Mas ele deu uma promessa para Levi. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa questão de promessa, sobre essa questão de como começou isso. E quem sabe Jacó, ele usurpou o lugar de Esaú na hora de receber a sua bênção. Mas vamos lá. Isaac e Rebeca também fizeram uma lambança danada. Não precisava de nada daquilo.
Agora, se foi certo ou foi errado, se foi de Deus, se não foi de Deus, não sou ninguém para julgar. Mas quando a gente olha, a gente vê uma coisa muito estranha, porque é Rebeca querendo beneficiar Jacó, Isaac quer dar a Saúl, e Jacó está ali, opa, onde é que eu entro? Onde é que eu consigo me encaixar? Ele se encaixa. Isaac dá a promessa para ele, dá lá a bênção, derrama a bênção para ele. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele fala do orvalho do céu. E eu fui pesquisar sobre o orvalho. O orvalho tem uma coisa tremenda, né? Uma das primeiras coisas que o orvalho faz é ajudar a planta a purificar o ar. Ou seja, o orvalho do céu. Purificar a nossa vida. Vem do céu. Não vem de ninguém. Só vem de um. Só esse pode purificar a nossa vida. Ele ajuda a planta a crescer e não a morrer. E isso me chamou muito... Essa questão da bênção de Isaac foi muito forte para mim. Só que quando a gente anda um pouco mais à frente para ler sobre essa questão de bênção, eu lembro que Jacó tinha que sair correndo, porque, segundo a Rebeca, Esaú ia matar ele, e falou, olha, vai para a terra do meu irmão, fica lá, de Labão, vai para a terra de Labão, fica lá, porque teu irmão vai tentar matar você. E Jacó sai correndo, e uma bela hora ele vai descansar num lugar e ele tem uma visão. Em Gênesis 28, 13 a 15, a gente pode ler, se quiser botar aí pode, senão eu leio aqui. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que hei referido. Muitas vezes vão errar. Eu digo para vocês, eu amo meu pai, eu sou grato na minha vida pelo meu pai. Muito do que eu sou grato a ele, mas o meu pai não me deu essa bênção como eu gostaria de ter. E eu não tenho raiva dele por isso. Ele não teve esse conhecimento. Mas foi interessante porque eu encontrei Jesus um dia. E ele mudou a minha bênção. Ele fez uma outra afirmação de quem eu sou. Ele fez uma outra afirmação do que ele queria para mim. E eu vou ser sincero, eu já errei muito com tudo que ele já me falou. Mas ele me ama. Como ele ama cada um de nós. Como ele amou Jacó. Sabendo que Jacó poderia vir errar no seu dia a dia, porque Jacó era um homem comum. Sobrenatural é quem agia sobre ele. Né? E eu fiquei naquilo, falei assim, bom, peraí, onde é que entra Efraim? Onde é que entra Jefoné? Né? E eu fui lendo mais um pouco. E aí a gente conhece, né, da vida de Jacó. Jacó teve seus filhos, não foram poucos, foram muitos. Mas uma coisa que é interessante é que Jacó ele amava Raquel. Só que Labão, malandramente, não podia dar a segunda para ele antes da primeira. E joga a primeira no colo de Jacó. Jacó dá um mole e tem os filhos dele todos, começando com Lia. E nada de Raquel ter filho. E Raquel fica incomodada. E um belo dia ela fala, toma minha concubina aqui, faz um filho com ela, que Deus vai ser misericordioso comigo. Fez um, fez dois. Com uma e outro com outra. E tem uma bela hora que ela está nesse incômodo e Deus agiu na vida dela. E ela teve um filho chamado José. Que todos nós sabemos da história de José. Né? É um mover de José, né? Tremendo. Um homem que é dado como escravo pelos seus irmãos, vive uma vida totalmente difícil. E esse homem vira, depois de Faraó, a primeira pessoa responsável por tudo. Um homem usado por Deus em muitas áreas, muitas horas. Trouxe sua família de volta, restaurou a sua vida com a sua família. Trouxe felicidade para o seu pai, que achava que ele estava morto. E o seu pai pôde vê-lo antes de morrer, que o filho dele estava vivo.
Em Gênesis 48, José vai levar Efraim e Manassés até Jacó, para Jacó abençoar. Porque Jacó já estava morrendo, ele ia morrer em breve, então ele levou até lá. E fala aqui em Gênesis 48, 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Gênesis 48, de 8 a 14. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Jacó falou para ele: faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, Israel é Jacó, tá, gente? Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Jacó, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, que ele manda vir os dois. A bênção dele passa de ser por um e passa a ser para dois. Não tem a questão do primogênito ou do segundo. Tem a questão de dois. São dois netos dele que estão ali. Só que ele cruza a mão. E nessa que cruza a mão, me chama a atenção uma coisa. José se incomoda. Eu fiquei pensando, por que José se incomodou? Ele só cruzou a mão. Ele quer ficar com a direita para o lado esquerdo, quer ficar para lá e dançar Macarena. Não é assim isso. Ele queria realmente fazer alguma coisa diferente naquele momento. Em 48:17, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E põe o nome de Efraim adiante de Manassés. Uma coisa que eu acho poderosa nessa questão de Jacó é que ele dá a bênção para os dois netos igual. A única diferença que ele faz é colocar o nome de Efraim à frente de Manassés. De qual tribo era Josué? Efraim. Por que à frente? Porque Deus sabia quem iria à frente. A gente sabe que o nome de Josué era Oséias. Flávio é um bom homem no conhecimento da palavra, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Oséias era a salvação, certo, Flávio? E quando vira Josué, salvação de Deus. A salvação de Deus ia diante de Israel. Não foi à toa que o nome foi mudado. Não foi à toa que a ordem foi mudada. Mas uma coisa que eu achei muito bonita em Jacó: ele não cometeu o erro de beneficiar algum deles com a sua bênção. E desde que eu li isso, eu sempre tive uma coisa que... As coisas sempre mexeram muito comigo. Uma delas é a questão de os nossos órgãos. A gente acha que nossa mão é para lavar os cabelos de vocês, que eu já não tenho mais, Mas assim, a gente acha que é para isso. Não. A Escola Sobrenatural ensina algumas coisas para a gente. Sai poder daqui. Sai poder daqui.
sai poder daqui. Formosos são os pés dos mensageiros. Por que formosos? Porque sem os pés eu não chego aonde eu tenho que dar a palavra do Senhor. E eu continuei meditando sobre isso. E uma coisa é muito forte. Temos filhos. Se não temos filhos, somos filhos. Eu sempre tomo cuidado para abençoar as minhas 3 filhas da mesma maneira. Declarar a bênção sobre as 3 da mesma maneira. Eu erro como Isaac errou. Às vezes eu me pego num erro e eu falo, puxa vida. E eu lembro muitas vezes do que o Rodrigo prega, às vezes, que ele fala sobre a questão de que você, quando fala alguma coisa, glória a Deus. Para onde vai o glória a Deus? Simplesmente some? Ou ela continua existindo? É uma palavra que simplesmente saiu que nem fumaça? Ou há alguma coisa que se transforma quando você abre a sua boca e fala? Em Atos 19:6, tem uma passagem que eu acho tremenda que fala assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Em 19:11 fala: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que a gente está fazendo com a nossa mão? Qual a bênção que a gente está declarando para as pessoas? O que eu vou declarar para cada um de vocês? O que nós, como pais, vamos declarar para os nossos filhos? Nossos filhos podem se desviar? Podem, eu me desviei. Mas a minha mãe declarava de joelho, dia e noite, que eu era dele. Minha mãe orou por mim sem cessar. Eu retornei para o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu não deixei de ser um homem de Deus. Não deixei. Eu deixei de ser um homem que praticava a vontade de Deus. E isso foi ruim para mim. Isso é ruim para nós. Em Romanos 10:9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nossa boca tem poder. A nossa boca tem poder. A nossa mão tem poder. Mas para isso tudo a gente precisa dele. Ele vai usar cada um de nós aqui. Por isso. E eu lembro que, pensando nisso tudo, na quinta-feira, eu tive uma revelação minha sobre aliança. Foi, Marco? Não fui eu? Não sei, foi? Não foi. A gente estava aqui na Igreja no Lar, que é um bom lugar para se ir, né? Temos muitas igrejas no lar, vale a pena, é muito legal. E o Marcos, a gente estava conversando sobre Efésios 2, e o Marcos fez um comentário sobre a questão do batismo, né? A gente fica se questionando, tá bom, mergulhei. Tá, saí. E aí? E ele fez um comentário que para mim o que mais marcou foi a última palavra que ele disse, a última frase. Nosso Deus é um Deus de aliança. Certo, Marcos? Foi isso, não foi? Nem tanto. Mas quando a gente começa a olhar para trás, para tudo isso que a gente leu até agora, Deus é um Deus de aliança. E aí a gente pergunta, ele fez uma aliança só com Josué? Não. Ele fez uma aliança com Davi, ele fez uma aliança com Anil, fez uma aliança com João. E por aí vai. E foi fazendo. Ele fez uma aliança comigo. E ele tem promessas para a minha vida, para a sua vida. Para mudar vidas. Para transformar gerações. Jacó não viu um terço do que Deus fez através da promessa dele. Repetindo palavras do Rodrigo, o Rodrigo sempre fala que ele quer ser o chão para os que vêm depois dele. Não é isso, irmão? Jacó foi chão de muita gente. A promessa era para ele. Para ele e para os dele.
E aí, a vida vai. Em João 1, 6 a 15, a palavra de Deus fala: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo iluminar a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus. E nós não tínhamos esse direito. A promessa não era nossa. A promessa era para os filhos de Jacó. Mas os de Jacó, não quiseram. O amor de Deus foi tão tremendo, o amor de Jesus é tão tremendo, que ele morreu por mim, sem eu merecer. A morte dele não era para mim. Mas ele falou assim: eu morro por você. E a gente está lendo esses dias, né? Outra coisa que eu sou interessante, que eu posso falar agora, porque eu estou absorvendo do fruto. Mas a Igreja no Lar, quando já tem um tema pronto, eu falo: poxa, o tema já está pronto, eu vou ficar lendo aquilo ali. E tem sido tremendo, né, Edson? Muito obrigado. Tem sido tremendo o que Deus tem te dado. Tá? Porque a gente estava lendo sobre Efésios. E na semana retrasada e na outra semana foi falado sobre Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No dia que a gente estudou esse versículo, eu lembrei de uma música, acho que só eu e Marilene lembramos da música, que fala: e Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor para a sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a nossa história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Eu creio que cada um de nós fomos feitos para a glória de Deus. Os que estão aqui e os que não aceitaram a Cristo ainda. E depende de nós, de cada um de nós, levantar nossas mãos, usar as nossas bocas, amar com o nosso coração
as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas principalmente, pais, abençoem seus filhos. É muito importante. Você pode não ver o que virá sobre a vida deles. E talvez eles não vejam o que poderá vir sobre a vida deles. Mas Deus vai cumprir aquilo. Ele vai cumprir. Ele não deixa de cumprir nada daquilo que Ele fala. Ele não deixa de cumprir nada daquilo que Ele fez para o louvor da glória dEle. Eu não sei hoje como a gente está. Eu estou num processo já há algum tempo de estar sempre me preocupando em pegar as três de igual para igual e declarar o que Deus tem de melhor para elas. Eu não sei como está, se vocês têm feito ou não, mas creio que sim. Mas que a gente possa aprender com Isaac e com Jacó a diferença de você abençoar um e abençoar todos. De você dar uma primeira bênção para um e não dar uma segunda bênção para os outros. Quando a gente vê Jesus falando da ida dele, com os 12, com os discípulos, né? 11 nessa época, não, 12, mas eu tinha botado mais um. A bênção dele é para todos e estendida para nós. Ele não pegou um e deu uma bênção diferente. Até fez um trato com um diferente. Quando eu digo trato, ele trabalhou a vida de um deles, que foi Pedro. Para mim, assim, é uma coisa tremenda a forma como ele trabalha com Pedro. Porque o homem que negou ele 3 vezes, ele fala para esse homem: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Eu não sei se eu falaria isso para quem me traiu. Eu não sei. Mas Jesus fez. Silêncio. Mas eu queria que a gente abaixasse a cabeça agora e a gente meditasse sobre essa palavra, sobre algumas questões do que a gente leu aqui, com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos netos, com relação à nossa família, com relação ao poder que Deus nos deu para abençoar vidas e para a questão da por que eu estou aqui, quem sou eu. E eu digo para cada um de vocês agora: vocês são dados ao amado. Deus deu vocês a Cristo. Jesus morreu por vocês, para o louvor da glória dele. Eu queria chamar o pessoal da administração aqui na frente, se vocês puderem vir. Eu gostaria que vocês meditassem sobre isso. E se vocês querem entregar isso a Deus de uma forma diferente, e se você hoje foi tocado em que você foi feito para a honra e glória do Senhor, que Ele ama você incondicionalmente, Ele te abençoa incondicionalmente, você viesse aqui à frente, procurasse uma das pessoas do time. Eu vou orar agora, mas um passo de fé é sempre um passo de fé. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu agir, Pai, pelo teu mover, pelo carinho e o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua vida, Pai. Muito obrigado pelo teu sangue, Pai. Naquela cruz, Pai, tentaram tirar o teu poder, mas eles não entendiam que o Senhor veio para consertar a história de cada um de nós, Pai. A aliança que o Senhor fez conosco, Pai, ela é eterna. Basta apenas, Pai, nós seguirmos, Pai, os teus caminhos, Pai.
Se foi Josué, Pai, ou foi Caleb, a resposta a gente tem. Mas o mais tremendo, Pai, foi ver a Tua promessa, Pai, sendo cumprida na vida de uma geração, Pai. Deus, eu te louvo, te agradeço por todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Te agradeço pela nossa igreja, Pai. Te agradeço pela vida dos nossos presbíteros, Senhor Deus. Pelos nossos líderes de igreja no lar, líderes de jovens, Pai, adolescentes, Pai. Escola dominical, Senhor. Muito obrigado por essas vidas, Pai. Continua usando as suas mãos, continua usando as suas bocas, Pai. Continua usando os seus corações, Pai, para abençoar as pessoas, Pai, e trazerem a Tua alegria à nossa vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.